Bom, pessoal, daremos início agora à nossa segunda e última palestra da noite com o tema Revisão de Literatura, que será ministrada pelo professor Jean Quilande, ele que é graduado em enfermagem pela UEPB, possui mestrado em enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é professor da UFCG e coordenador das disciplinas de Saúde da Criança e do Adolescente, TCC1 e TCC2 do curso de graduação em enfermagem da UFCG. Seja bem-vindo, professor Janke. Desde já, agradecemos ao senhor ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra agora para o senhor. Oi, boa noite, boa noite. Todo mundo está me escutando bem? Sim, estamos escutando. Tá certo. Eu acho que você tem que me colocar como apresentador, não é isso? Para poder... Deixa eu ver... Ah, tá. Pronto, é só espelhar a tela agora. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Vocês conseguem ver? Consegui. Pronto, então, Janke, muito prazer, como já foi apresentado. Uma ex-professora minha da UEPB, ela dizia o seguinte: a gente não deve começar uma apresentação pedindo desculpas. É falta de elegância e pode soar como falta de algumas outras questões. Mas estava eu, contar uma pequena história, estava eu agora no fim da tarde numa defesa de TCC de uma orientanda minha da UFCG, né? E aí naquele abre e fecha de janelas, e eu estava terminando ainda de colocar umas figuras no material de vocês, aconteceu um pequeno acidente, né? Na peça, eu terminei fechando o material que eu estava terminando de preparar para vocês. Só que isso acontecer, tipo assim, 40 minutos antes da sua apresentação começar, você reza para todos os santos, e o suor desce, o cachorro late, a panela de pressão faz barulho, tudo que não devia acontecer passa a acontecer. Então, assim, eu peço desculpas por não apresentar o que realmente eu tive a intenção de colocar para vocês. Era um material mais bonito, mais rico. Minha mãe disse que não há um mal que não traga um bem, né? Eu acho que se eu tivesse colocado o material que eu estava apresentando, era 2 horas falando para vocês. Mas talvez seja vantajoso pelo fato de trazer um número menor de informações, e eu vou procurar não repetir algumas questões que a professora colocou para vocês agora no fim da apresentação dela. Na verdade, eu queria ter assistido a apresentação desde o início, mas eu estava tentando lidar com essas questões que aparecem para a gente nesse trabalho remoto, na pandemia, enfim. Por mais que a gente se organize em casa, sempre pode ser exagero, mas normalmente acontece alguma coisa que atrapalha a gente, né? Às vezes não é o melhor ambiente, às vezes a luz não está legal, e infelizmente meu material para vocês teve um pequeno problema. Mas se for de interesse, se vocês quiserem receber, eu prometo deixar da forma que eu pensei em colocar. Coloco em PDF, mando para a Luana, ou mando para alguma das meninas ou dos meninos que sejam responsáveis pelo evento. Tá bom? Agradecer mais uma vez o convite, apesar de ter começado pedindo desculpas, já foi feita uma breve apresentação, mas é meu nome e a gente não enrola a língua para falar, não, é Janke mesmo, tá? Do jeito que vocês estão observando a escrita, é assim que a gente fala, Janquilane Simoa Almeida. Janquilane é francês, porque minha mãe estava assistindo TV na hora que o ministro da Cultura da França estava falando, né? Simoa é o nome de família, não é o prenome, é o nome mesmo de família, e é a única parte normal do nome. Então, satisfação. E eu fico à disposição, caso no futuro alguém precise ter alguma dúvida, não é simplesmente uma questão de educação, mas eu acho que eu tenho um compromisso de devolver para o mundo a bondade, os favores que o mundo me concedeu, tá bom? Então, assim, me pediram que eu falasse um pouquinho sobre a revisão de literatura.
E aí eu fiquei pensando, meu pai, o que é que eu coloco 30 minutos, 40 minutos sobre revisão de literatura, já que a gente tem tantas informações para discutir. Não pensem que a gente vai aprender ou que a gente vai absorver o maior número de informações possíveis. Né? Eu tentei selecionar algumas coisas nessa pressa para fazer recortes para vocês. Eu acabei colocando alguns recortes também de um material da Fiocruz que você acha facilmente na internet, material em PDF que dá umas dicas legais, algumas informações importantes sobre, na verdade, métodos de busca, né? Não necessariamente sobre a revisão de uma forma mais completa. Para falar a verdade, eu acho que a gente tem que desmistificar o nome revisão ou pesquisa, né? Os professores, os colegas que entram, logicamente cada um tinha um tema, cada um tinha um objeto para poder abordar, e muito provavelmente eles definiram pesquisa, definiram objeto, falaram de objetivo, e eu vou tentar não ficar repetindo algumas coisas que eu acho que eles já falaram. Mas existem diferenças entre revisão de literatura, revisão de bibliografia, referencial bibliográfico, referencial teórico, e a gente confunde. Não é difícil você confundir esses termos, né? Mas quando a gente coloca a palavra pesquisa antes, tipo pesquisa bibliográfica, é um tipo de estudo, como a professora Romaine estava colocando para vocês. Então, muito provavelmente ela citou, existe a pesquisa de revisão integrativa, a pesquisa de revisão sistemática, a pesquisa de revisão sistemática com meta-análise, sem meta-análise, a pesquisa de revisão narrativa. Então, são tipos de estudos, são tipos de pesquisa, não é uma parte do trabalho. Quando você simplesmente fala sobre revisão de literatura, você está falando, por exemplo, da terceira parte, digamos assim, do seu projeto de pesquisa ou do seu trabalho de conclusão de curso, se esse tipo de trabalho de conclusão de curso vem no formato monografia. Eu também vou tentar falar num linguajar, digamos assim, leve, não desconsiderando o conhecimento prévio de vocês, mas eu acho que não dá para colocar tanta informação específica no fim de noite, com um tempo limitado. Também não estou, logicamente, menosprezando o espaço que foi pedido. Não sei se parabenizei a Liga, mas eu acho que é uma intenção extremamente louvável, poucas são as intenções acadêmicas, olha que frase esquisita que eu vou dizer, mas poucas são as intenções acadêmicas de fazer cursos do tipo partindo dos próprios alunos. Normalmente é um professor que tem esse interesse inicial de fazer algum curso relacionado à metodologia científica, à metodologia de pesquisa, porque a maioria das pessoas não incorpora a pesquisa à sua vida. Eu costumo dizer, quando eu tenho 6 meses para falar sobre metodologia de pesquisa, um semestre no caso, que quando você incorpora isso na sua vida, você muda o jeito de falar, você muda o jeito de se vestir, a sua postura muda, porque 2 mais 2 passa a ter lógica na sua vida, ainda no primário, nos primeiros anos do seu estudo, porque tem lógica. Só que até então, metodologia de pesquisa para a gente, para a maior parte dos alunos, eu acho que eu posso arriscar essa afirmação, pode ser visto como um fardo, algo extremamente teórico, algo extremamente catedrático, algo extremamente cheio de regras para me ensinar a escrever trabalhos, a fazer pesquisas, não que necessariamente eu vá utilizá-las no meu dia a dia. Só que muita gente hoje em dia se utiliza de jargões, de palavras, de frases bonitas, muitas vezes até, desculpa a sinceridade, para se amostrar no seu ambiente de trabalho, mas não sabe realmente o que significa evidência científica. Não sabe a diferença de um conhecimento mais empírico para um conhecimento que foi construído a partir de pesquisas que trouxeram um conhecimento prático, incorporado e analisado para a vida da gente. Então, quando a gente passa a tratar a metodologia científica como parte da nossa necessidade de vida profissional, a gente passa a aceitar metodologia de uma forma mais natural. Fazer a capa de um trabalho deixa de ser simplesmente obedecer regras de Vancouver, ABNT, APA, ISO, etc., etc. Passa a ser uma necessidade que você incorporou para a sua vida e que você traduz para as outras pessoas de uma forma natural.
E quando você se apropria dessa metodologia de uma forma natural, você deixa de confundir certos termos, como eu estava tentando colocar. A revisão de literatura, puramente dita dessa forma, é uma parte do seu trabalho, é uma parte da sua pesquisa. E que, se você analisar direitinho, o nome revisão de literatura, desculpa a expressão que eu vou usar, você nada mais está fazendo, tem uma importância nisso. Mas a revisão de literatura, você nada mais está fazendo, olha a expressão, do que repetir alguma coisa que foi dita antes de você. É uma revisão da literatura. Por mais que você mude palavras, por mais que você aproveite a ideia do autor e você coloque as suas palavras tentando não plagiar, mas dar a sua cara para aquele parágrafo, digamos assim, é uma revisão de alguma coisa que foi dita antes de você. Considerando que é uma parte do seu projeto. Esqueça outras palavras ou expressões que eu usei, mas se apegue principalmente à expressão revisão de literatura, somente revisão de literatura. Esqueça a fundamentação teórica, esqueça o estado da arte, se prenda à revisão de literatura. Revisão de literatura. Você revisa, você repete em seu texto, em seu projeto, para o seu TCC, em seu projeto para o seu artigo, em seu projeto ou na sua própria tese, em seu projeto ou na sua própria dissertação, você repete informações que você priorizou, que você achou importantes e que seguem alguns critérios que eu percebi que a professora Romaine colocou, mas você está repetindo o que alguém colocou antes de você, que é diferente da discussão, que é diferente da conclusão, diferente das considerações finais, diferente da introdução, que são espaços do trabalho que abrem a porta para que você coloque suas palavras, suas ideias, além de suas palavras, porque suas palavras você coloca no trabalho todo. Mas a revisão de literatura, ela tem um aspecto extremamente fechado. E se você se apega realmente ao conceito de revisão de literatura, nenhum parágrafo desta parte, chamada revisão de literatura, nenhum parágrafo deveria vir sem autoria, sem autor e ano, independentemente da regra que você está utilizando. Se é ISO, se é Vancouver, se é ABNT, porque se você repete alguma coisa que foi dita antes de você, se pega essa lógica, se você repete alguma coisa que foi dita antes de você, nenhum parágrafo pode vir sem autor, porque aquele parágrafo já tem autor da ideia. A ideia não é sua, você está aproveitando a ideia, você está aproveitando o conhecimento, você está aproveitando informações. Então, a primeira dica, se você escreveu o seu projeto, e no seu projeto, na introdução, tem parágrafos sem referência, é permitido, é comum, porque na introdução você pode se colocar também, principalmente quando você faz, no início da introdução, uma apresentação, que não é motivo da minha participação aqui com vocês hoje. Mas se a sua revisão de literatura, pela 10ª vez, se prenda a essa expressão, se a sua revisão de literatura tem parágrafos sem autor e sem ano, sem referência àquela autoria, revisa a tua revisão. Alguma coisa de errado deve estar acontecendo, considerando que você repete conhecimento dos outros. Isso lendo revisão de literatura como parte de um projeto, como parte de uma dissertação, como parte de um TCC. TCC por si só é só trabalho de conclusão de curso. Uma partitura musical poderia ser o TCC de um curso de música, né? Uma nova máquina de moer grãos de café poderia ser o TCC, o trabalho de pesquisa de uma das engenharias da vida, como foi o caso de uma viagem que eu fiz para Natal, e o rapaz que estava do meu lado pegando carona estava fazendo mestrado lá, e ele estava contando para mim que o trabalho dele, o trabalho da conclusão do curso de pós-graduação, seria uma pesquisa sobre uma máquina do tipo que eu falei para vocês. Então, assim, se é parte de um trabalho maior, revisão é revisão. Se você apenas revisa. Se o teu tipo de estudo é uma pesquisa de revisão, é toda a tua pesquisa que se configura como uma revisão. Aí a gente vai ter que fazer a diferenciação. Pelo que eu percebi, a professora Romaine, ela colocou a revisão sistemática.
e ela com certeza falou que a revisão sistemática segue um passo a passo que é sistematizado. Principalmente aqui no Brasil, para a área de saúde, a gente utiliza como supervisora, como rainha, como dona da revisão sistemática, são os tutoriais da biblioteca Cochrane. Alguns pronunciam Cochirane, outros pronunciam de um jeito totalmente diferente. A gente escreve dessa forma. Muito provavelmente vocês já conhecem a biblioteca. Se não, aproveitem o material que vem sendo colocado para vocês e conheçam, até porque existem tutoriais de como fazer revisão sistemática, principalmente com meta-análise, aqui no Brasil, principalmente da gente que é da área da saúde. E quando você se apropria da pesquisa, mesmo antes da aula, você já está lendo resultados de pesquisa, às vezes a aula do professor ela vem ao encontro da informação que você já tem. Ela não vem de encontro, mas você já tem uma informação que não está tão madura, não está tão elaborada, porque você leu uma pesquisa de revisão, uma revisão integrativa, por exemplo, mas você não tinha amadurecimento daquele tipo de conhecimento. Aí vem o professor na aula, coloca informações que já foram vivenciadas por ele, para exemplificar aquela pesquisa de revisão que você teve acesso e você pôde ler. Então, se é uma pesquisa de revisão, normalmente não que eu concorde, mas se é pesquisa de revisão, ela vem a ser classificada grosseiramente. Grosseiramente é uma palavra feia, né? Mas ela vem a ser classificada de uma forma mais sumária, mais simples, de 3 formas. Vou tentar colocar para vocês. Deixa a Janque tentar adiantar aqui. Essas interrogações, elas deveriam ter feito parte do primeiro slide que eu estava montando para vocês, para dar a ideia de que na pesquisa tudo é muito perguntado, principalmente também na revisão bibliográfica. Não adianta você estar colocando na revisão coisas que são extremamente batidas, vamos dizer assim, ou informações que são simplórias, que são simples demais. Mesmo sendo falar sobre algo que alguém já contou antes de mim, a gente deve priorizar as informações que são mais atualizadas. Algum dos professores deve ter dito que a gente deve trabalhar com referências, com autores, com estudos, com pesquisas que já foram feitas no máximo em 10 anos. Quando a gente quer ser um pouco mais amostrado, quando a gente quer ser um pouco mais atualizado, a gente trabalha com as pesquisas que foram feitas, concluídas e publicadas em no máximo 5 anos, mas querendo ou não, muitas vezes o que tem de mais atualizado dentro do objeto que você está pesquisando, já tem 8 anos aquela pesquisa, já tem 9, se tem até 10, vamos permitir, deixa. Se tem 12, 13, 14, é melhor você pesquisar um pouco mais e trabalhar com intervalo de 5 a 10 anos de publicação daquele texto que interessa, seja um texto de revisão ou não, né? Mas pergunte para si mesmo se você já obedeceu esse caráter de importância de tempo de publicação. Faz uma revisão na tua revisão. Será que você colocou referências que têm mais de 10 anos? Será que dá para a gente substituir um Pedro 2007 por um Augusto 2019? E aí, se você faz essa substituição de autores, mas você respeita a ideia que é interessante e que te ajuda a discutir aquilo que você chamou de objeto, né? Antigamente a gente chamava de assunto, antes a gente chamava de tema, né? Quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais nas pesquisas, no linguajar científico, passou pela porta, se você falou tema, eu não te conheço. Passou pela porta, se você fala objeto de estudo, eu te conheço. Porque você já passou a se apropriar dos termos que são próprios da pesquisa científica. Envolvendo um pouco de religião, eu acredito que a gente não peca, ou pelo menos o pecado é menor, quando a gente não conhece o que está errado. Errar sem saber que aquilo é um erro, tem um abono. Agora, quando você conhece, quando você estuda, quando você se apropria e ainda assim você faz errado, aí é o pecado, não tem abono, né? Você realmente comete o erro, sabidamente aquilo é um erro, e ainda assim você permanece, né? Errar é humano, permanecer no erro é que é burrice, como diz o ditado. Então, pergunte para si própria ou si própria em relação ao seu tempo, né? Toda a construção da revisão bibliográfica sendo parte menor de um trabalho
ou da pesquisa de revisão bibliográfica sendo um trabalho completo, é um processo de construção. E não dá para você fazer de uma forma escolhida simplesmente por você. Não dá para você dizer assim, vou fazer o trabalho desta forma. Às vezes, quando a gente faz isso, sem querer, querendo, mas logicamente passando pela visão de um supervisor, você faz um trabalho narrativo. O trabalho narrativo ele é mais aberto, ele é mais cheio de possibilidades, duas escolhas. É aquilo que você acha que é importante para colocar no trabalho. Jank dá um exemplo de um trabalho narrativo que eu já tenha feito, sem saber que era um trabalho narrativo, foi quando você construiu um trabalho, foi quando você digitou aquela argamassa de folhas e entregou para um professor de anatomia, por exemplo, falando sobre a composição anatômica do sistema respiratório. Então, você escolheu partes de um sistema, você escolheu informações para colocar naquele trabalho. Ele é um trabalho considerado básico, mas se você vai classificar em relação ao tipo da estrutura do trabalho, ele é classificado como narrativo. Então, o narrativo ele não está tão preso à pesquisa narrativa ou o trabalho de revisão do tipo narrativa. Não se preocupe, eu sei que é muito tipo de revisão, muito tipo de pesquisa, e a gente tenta colocar em 40 minutos, 1h30 e não consegue, só que tudo tem um começo. Se você não começa a sorrir para esses assuntos agora, lá na frente, no final do seu curso de medicina, de enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia, seja qual for o seu curso, você vai ter uma dificuldade extrema, porque você vai ter 6 meses, 4 meses para construir algo pelo qual você não está tendo atração, você está sendo forçado a fazer aquela pesquisa para concluir o curso. Então, Jank soltou de paraquedas a expressão pesquisa narrativa. Então, a narrativa não é tanto foco da minha palavra, porque é uma pesquisa pouco valorizada. Não sei se alguém colocou essa informação para vocês, mas por ser muito aberta, por não ser presa a métodos que são sistematizados, é uma pesquisa que tem mais enviesamento. Você não faz discussão de dados aprimorados, você não faz uma discussão estatística, você valoriza informações ao seu bel prazer, digamos assim. Se você acha que aquela informação é importante, você coloca. Mas qual foi o critério de eleição? Qual foram as perguntas que você utilizou, que você fez para si mesmo, para considerar aquilo como sendo fundamental para colocar no teu trabalho de anatomia? Não tem. Você foi lendo, você foi achando isso importante, isso aqui é legal também, eu vou colocar. Então, é um trabalho considerado básico. Cientificamente, em relação ao tipo de estudo, a gente chama de revisão narrativa. Já que dá um exemplo mais prático para mim, quando terminar esse momento, esse nosso momento aqui, inclusive minha amiga, acho que é a Luana, quando eu falar demais, me manda calar a boca, tá bom? 8h30, 9h, se eu falar demais, aí já que cala a boca, teu tempo já acabou. Então, um exemplo da revisão narrativa seria, por exemplo, quando você deitar daqui a pouco, que acaba esse nosso momento, aí você vai estudar para a prova de fisiologia. Aí você abre um livro que fala sobre fisiopatologia da glomerulonefrite difuso aguda, da GNDA. Quando você abre aquele livro, você, na verdade, está estudando por uma revisão narrativa. Alguém pegou informações que já foram estudadas, que foram catalogadas, digamos assim, de uma forma mais simples, e elas foram colocadas naquele capítulo de livro. Por isso que se você estuda a glomerulonefrite difuso aguda, normalmente é assim, acho que vocês vão concordar comigo, tem um conceito, depois vem as formas diagnósticas ou a classificação, aí depois vem a parte dos tratamentos, aí você tem o tratamento medicamentoso, o tratamento não medicamentoso. Se for enfermeiro, tem a parte da assistência de enfermagem, da sistematização, e por aí vai. Mas foram informações que você sabia que eram relevantes, mas que não necessariamente você criou critérios científicos e sistematizados para escrever aquele capítulo. E dependendo da sua intenção, e dependendo do edital para o qual você está concorrendo, digamos que seja uma residência que aceita revisão narrativa, não é o pedacinho do seu projeto chamado de revisão bibliográfica. É a sua pesquisa toda chamada de
pesquisa de revisão bibliográfica do tipo narrativa. E mesmo Janke dizendo que é um tipo de pesquisa mais simples, se você conseguir publicar, é pontuação para o teu currículo, né? Desejo profundamente que a consciência de vocês fique bem dolorida hoje. Estou desejando mal, não, é o bem. Mas eu desejo que a consciência de vocês fique pesada se vocês ainda não têm currículo Lattes, se vocês não começaram a alimentar esse currículo, porque na minha época, há 15, 16 anos atrás, quando eu me formei, a gente perguntava se currículo Lattes comia com ketchup ou maionese. Mas hoje a gente já, desde os primeiros períodos da medicina, da enfermagem, etc., a gente começa a alimentar, quem sabe alimentar esse currículo com as pesquisas de revisão. Porque você pode parar e se perguntar, mas eu não sou professor, não estou pesquisando, eu não sou aluno de mestrado, como é que eu vou alimentar o meu currículo com publicações? As revisões são boas ferramentas, são boas possibilidades para você tentar publicar, né? O tipo de estudo, ou um dos tipos de estudo mais valorizados que existe, é justamente aquele que a professora Romaine estava colocando no fim, que é a revisão bibliográfica sistemática com meta-análise. E quando ela disse assim, é um tipo de estudo que pega resultados, faz o comparativo das semelhanças entre esses resultados e é feito um estudo de estatística sobre isso. Se você domina estatística, meus parabéns. Se você não domina, você vai precisar de um estatístico para agrupar aquelas semelhanças, tentar corrigir enviesamentos de afirmações. Enviesamentos ou viés para a gente são erros ou possibilidades de erros, ou algumas questões que não ficaram claras, não tiveram respostas. A gente chama de viés de pesquisa. Se você quiser falar de uma forma mais fácil, é uma fraqueza da sua pesquisa. Qual é o enviesamento da sua pesquisa? O maior é a metodologia que não ficou bem explicada. É uma fragilidade da sua metodologia. A gente chama de viés. E mesmo trabalhando com pesquisa de revisão, você termina fazendo o trabalho, um dos trabalhos mais valorizados na pesquisa científica, considerando que pesquisa, que ciência, ela só existe para resolver problemas da raça humana, aí você encaixa, aí você agrega a importância dos trabalhos de revisão. Mas o trabalho de campo é muito mais importante. Quem falou para você? O trabalho de revisão ele tem uma importância fundamental. Nessa perspectiva que eu vou falar agora, são os trabalhos de revisão integrativa. Esquece um pouquinho agora a revisão narrativa. Lembre que a revisão narrativa, por exemplo, é o capítulo do livro que você vai estudar para a prova de fisiologia. E agora, Janke vai tocar, vai pincelar num tipo de revisão chamada integrativa. Então, quando você integra o conhecimento, o resultado de 12 pesquisas anteriores à sua, né, você pode reforçar aquilo que tem maior destaque, aquilo que tem maior aplicabilidade, aquilo que deu mais certo nas 12 situações. Então, tem uma total importância. Eu, por exemplo, posso ler um trabalho de revisão enquanto você está lendo 12 trabalhos que foram feitos no campo. Qual seria a minha vantagem? Você está lendo 12, eu estou lendo um que resume, cuidado dessa palavra que não é um resumo, mas eu estou lendo um trabalho que traz a nata, que traz a essência, que traz o mais importante da discussão dos dados científicos daqueles 12 outros trabalhos. Então, a vantagem dos trabalhos de revisão é revisar, lógico, é sintetizar, é trazer para você a nata. Isso é importante. Uma ex-professora minha no doutorado, por exemplo, a pesquisa dela de 4 anos foi uma revisão sistemática. E quem disser que faz uma revisão sistemática em 2, 3 semanas, aí você fica de orelha em pé, porque as revisões sistemáticas elas são extremamente sistematizadas. Existe um passo a passo, existe todo um protocolo, um prólogo, digamos assim, que você tem que seguir, e existem revisões que duram anos para serem concluídas. Exemplo, se o seu doutorado durou 4 anos, você levou 3 anos, 2 anos, os 4 anos do seu doutorado para fazer uma pesquisa de revisão sistemática com meta-análise. Janke não falou revisão de literatura. Janke colocou a palavra pesquisa antes. Então, é uma pesquisa de revisão sistemática com meta-análise.
ou sem meta-análise, que tem a sua importância também. Eu, por exemplo, sou fã da revisão integrativa. Cada professor tem um tipo de revisão preferida, digamos assim. E eu disse agora há pouco para vocês que eu não gosto, particularmente não gosto, quando encontro na literatura que as revisões, elas só são classificadas em integrativas, sistemáticas e narrativas. Porque, como diria uma ex-professora minha também, na medicina e no amor, nem sempre e nem nunca. Você nunca pode falar sempre. Você nunca pode falar nunca. Só que eu me atrevo a aumentar o ditado que ela disse. Ela dizia que na medicina e no amor. Eu falo que na pesquisa também. Então, Janke diz, na medicina, no amor e na pesquisa, nem sempre. Te amarei para sempre. É o amor de Deus, é o amor da sua mãe, é o amor de um filho, eu até acredito. Mas te amarei para sempre. Esse será o melhor medicamento para sempre. Ou essa será a melhor revisão sistemática para sempre. Isso não existe, nem na medicina, nem no amor, nem na pesquisa. Por que você está falando isso, Janke? Porque como não é para sempre, ao longo do desenvolvimento da pesquisa da ciência, outros tipos de revisão foram sendo criadas, comprovadas, foram sendo validadas, e hoje são métodos, mas também são tipos de estudo, como, por exemplo, uma análise que eu gosto, particularmente gosto muito, que a gente chama de análise de contexto. Mas para você fazer a análise de contexto, você precisa de um trabalho de revisão. Não dá para você sentar na frente do computador e dizer, vou fazer uma análise de contexto. Mas que contexto? Você precisa ler 2, 3, 4, 5, 12, 15 artigos para dizer para si mesmo, agora eu tenho material para criar meus contextos. Né? Existe outro tipo de pesquisa que, às vezes, muitas vezes, ela é pouco citada, que é a pesquisa filosófica, que é uma pesquisa que tem um cunho filosófico, logicamente feita muito pelas pessoas que estudam filosofia. Então, naqueles 3 tipos básicos de revisão de literatura, a sistemática, a narrativa e a integrativa, Janke não citou necessariamente contextual e filosófica. Mas quando você não fica satisfeito, que você começa a pesquisar um pouquinho mais, que você assiste a palestra de fulano, de ciclano, a aula da professora Camila, da professora Romaine, por aí vai, aí você começa a perceber as possibilidades de outras formas de pesquisa que não são clássicas. Só que as revisões que não são clássicas, elas podem não chamar mais a atenção em letras, em história, em direito, mas elas podem chamar a atenção na medicina e elas podem chamar a atenção na enfermagem. Um outro tipo de revisão de literatura, que é classificada como um tipo de estudo também, é a bibliometria. Assim como os psicólogos fazem psicometria, pedindo para você desenhar uma árvore, por exemplo, e nessa árvore colocar pessoas que são afetivamente importantes para você, essa árvore ela terá um significado. Por isso que a gente diz psicometria, existe uma medição, aquelas palavras têm significado. E se você faz uma revisão bibliométrica, você descobre por que um determinado autor fala tanto sobre aquilo. Por que uma determinada região do país, por exemplo, o Sudeste, fala tanto sobre aquilo. Por que será e qual será o FRN, já estou dizendo. Por que será que a UFRN é a universidade pública no Brasil que mais escreve sobre quedas em idosos? Então, você começa a eleger características que são importantes para um estudo bibliométrico de um bibliotecário. Quem faz biblioteconomia, acho que eu falei a palavra certa, né, para ser o diretor, o gerente, o coordenador de uma biblioteca, estuda muito bem esses tipos de estudo, porque ele passa a valorizar a informação que está por trás dessa, por exemplo, quando eu digo que o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais pesquisa sobre isso, e nessas pesquisas quem se destaca é esse médico, existe um porquê para isso. Muito possivelmente é porque aquele problema, aquele fenômeno são diferentes, mas às vezes a gente usa
aplicando-se ao mesmo sentido, é um problema que acontece mais no Rio Grande do Sul e que é mais estudado na clínica daquele médico. Então, não existe simples coincidência na pesquisa científica. E você precisa dos trabalhos de revisão para descobrir essas afirmações. Fazer um trabalho de campo é extremamente importante, porque muito provavelmente você vai desenvolver uma nova técnica cirúrgica. Mas daqui a 10 anos, se várias e várias pessoas se dedicam a pesquisar, a amadurecer a tua técnica cirúrgica, a gente vai precisar de um Janke, de uma Juliana, de uma Luana, de uma Rafisa, não sei se é assim que pronuncia, se eu estiver falando errado, você me perdoa, de uma Caroline, que faça um trabalho de pesquisa, de revisão, para tentar fechar possibilidades, ou para responder questões que não foram colocadas ao longo de 15 anos. Então, os trabalhos de revisão são extremamente importantes, são publicáveis, eles podem ter uma abordagem quantitativa e podem ter uma abordagem qualitativa também. Acho que algum professor também já colocou isso para vocês. Então, bem rapidinho, por causa do tempo, quando você está lendo algo para fazer a prova, quando você está fazendo uma pesquisa narrativa, quando você está lendo algo nesse momento para o seu autoconhecimento e que não terá uma aplicabilidade de resolver um problema da raça humana, digamos assim, você está fazendo uma pesquisa básica. A pesquisa aplicada são todos esses tipos de pesquisas científicas que vocês estão estudando ao longo desses dias. Então, a pesquisa integrativa é aplicada, a pesquisa sistemática é aplicada, a pesquisa todas que tem mais robustez e que tem dados científicos cuja aplicabilidade resolvem problemas da raça humana, elas são consideradas pesquisas aplicadas. E as pesquisas de revisão são consideradas aplicadas também pelo fato de reunir informações. Por exemplo, seu pai é fisioterapeuta, você está fazendo medicina, só que seu pai ele estuda muito os trabalhos do professor Fukuda, que tem um destaque nacional e internacional na fisioterapia. Você poderia fazer revisões dos trabalhos do professor Fukuda para encontrar respostas que não foram colocadas por ele. Seria um trabalho, uma pesquisa de revisão de um autor específico, não necessariamente vários autores. Quem faz isso é o pessoal das letras, por exemplo, né? Quando fazem a análise de toda a bibliografia de algum grande autor literário brasileiro. Então, eu quero estudar vida e obra de Fernando Pessoa. O TCC dele será um trabalho de revisão, quem sabe narrativa, sobre vida e obra de Fernando Pessoa. Eles fazem muito isso em relação a uma única pessoa, em relação a um único autor. A gente, na área da saúde, não. A gente recorre a trabalho de 200 pessoas para selecionar 12, por exemplo, que preenchem aqueles critérios que a gente elegeu, e você tem o seu trabalho final de revisão de literatura. Né? Luana briga comigo se eu passar do horário. Eu vou tentar fazer até 9h30, tá? 12 minutinhos de informações. Os trabalhos originais ou de divulgação são esses que normalmente são chamados de campo, já foram colocados para vocês, e os de revisão eles priorizam descrição da análise e discussão de trabalhos já publicados. Então, refazendo mais uma vez a minha afirmação, se eu utilizo palavras de outros autores num recorte do meu projeto chamado revisão de literatura, aquela parte do meu projeto não deveria ter parágrafo sem referência de autores. Se eu utilizo trabalhos passados para fazer a minha pesquisa de revisão de literatura, a minha pesquisa de revisão de literatura terá partes escritas por mim, parágrafos que podem ser escritos sem referência de autor, porque você vai discutir, você vai concluir, você vai introduzir um trabalho de pesquisa. Não é apenas um recorte chamado revisão de literatura. Ô, Janke, revisão de literatura, fundamentação teórica, estado da arte, é a mesma coisa? Não. E às vezes a gente diz que sim. Né? Eu achava engraçado quando tudo tem um propósito na vida. Essas coincidências, eu pouco acredito em coincidências. Se você tiver uma visão espiritual, religiosa, você
dar os créditos a quem de devido. Mas eu acredito pouco em coincidências. Então, às vezes eu escutava o pessoal dizer assim, eu coloquei referencial teórico porque eu acho mais bonito. E a outra colega, a outra aluna dizia, eu coloquei revisão bibliográfica porque o meu professor pediu para colocar revisão bibliográfica. Mas eu coloquei revisão da literatura. Acho que é tudo a mesma coisa. Não é. Revisão bibliográfica como recorte, como pedaço da tua pesquisa. Revisão bibliográfica não tem parágrafos totalmente seus. Fundamentação teórica tem mais a ver com trabalhos de mestrado e doutorado. É tanto que muitas vezes o trabalho do doutorado, a sua tese, logicamente tese e doutorado, né, para não cair naquela de pleonasmo vicioso, subir para cima e descer para baixo, mas a sua tese, ela pode ter revisão bibliográfica e fundamentação teórica. Se ela tem duas partes separadas, não são a mesma coisa. Então, revisão bibliográfica pode ser um apanhado do que já foi falado sobre o teu tema, para facilitar a compreensão. A fundamentação teórica, ela tem mais a ver com o seu construto e com teorias da ciência e com teorias filosóficas. Já que fala português que eu não entendi nada agora. Você está fazendo um trabalho sobre... Você está fazendo um trabalho sobre a precificação do trabalho médico. É uma pesquisa sua de doutorado, de mestrado, sobre precificação de consultas médicas, do trabalho médico, a atribuição de valor às questões laborais do médico. Aí a sua revisão bibliográfica pode ser um apanhado sobre valor, lucro, trabalho da medicina, etc, etc, etc. Já o seu referencial teórico, você pode trazer, por exemplo, algo baseado em Marx, na teoria marxista, para poder consolidar aquilo que você pesquisou na revisão bibliográfica. Então, o referencial bibliográfico ele tem mais a ver com conteúdo teórico, com leis da ciência, com teorias da ciência, para poder dar um pano de fundo. A gente costuma usar essa expressão, pano de fundo, para embelezar o discurso. Então, é um pano de fundo para a tua revisão bibliográfica. Traz um conhecimento científico apurado e não simplesmente repetir algo que foi dito sobre diagnóstico, tratamento, etc, etc. Tá bom? Já o estado da arte, tem colegas, tem pesquisadores que afirmam que seria esse esgotamento do que foi publicado e do que foi escrito sobre um determinado objeto de estudo. Vamos permanecer com o mesmo? Precificação das atividades laborais do trabalho do médico. Eu não acredito muito na expressão esgotamento. Eu acho praticamente impossível você selecionar a nata de tudo que foi escrito, ler tudo que foi escrito, ter acesso a tudo que foi escrito, digamos assim, ou pelo menos a maior parte, sobre aquele determinado objeto, sobre aquele determinado tema, mas vamos dizer assim, temporariamente tema. Chamam de estado da arte. Aí eu, particularmente, não gosto de usar. Só que vocês vão encontrar várias e várias e N pessoas dizendo que revisão bibliográfica, fundamentação teórica e estado da arte são a mesma coisa. Aí a gente diz que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Para concluir um curso de medicina, uma revisão bibliográfica, né? Para concluir um curso, qualquer curso da graduação, viu? Medicina, engenharia, enfim. Para concluir uma dissertação no mestrado, uma fundamentação teórica, para concluir esse capítulo, esse tipo de pesquisa no doutorado, quem sabe também a fundamentação teórica sozinha ou a fundamentação teórica mais a revisão bibliográfica. Então, não são a mesma coisa. Cada um tem seu nível de importância e, como eu falei agora há pouco, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu consigo fazer tudo isso. Eu quero fazer a minha primeira pesquisa de revisão no curso de medicina. Vou conseguir fazer sozinho? Pode até ser que consiga, mas eu diria para você que é sempre interessante. Vamos ver se a Luana brigando comigo. Não, perdão, o WhatsApp estava fazendo barulho.
Mas é interessante que você tenha a supervisão de alguém que quebrou um pouco a cara antes de você, de alguém que chorou um pouco antes de você, para poder entender esses tipos de pesquisa. Não acho que pelo fato de trabalhar com uma pesquisa que tem maior abertura, que não tem tantos critérios como a revisão narrativa, que você pode fazer de qualquer forma. Aí você está menosprezando a sua capacidade também de fazer um bom trabalho de revisão, né? Toda essa revisão que Jank está falando, revisão de literatura, ela faz parte daquilo que a gente chama textual. Acho que alguém já falou antes de mim, a parte pré-textual é toda aquela parte de homenagens, depende do trabalho que você está fazendo. Digamos que seja uma monografia para concluir o seu curso de medicina. Aí tem a capa, tem a folha de rosto, tem a homenagem, tem epígrafe, tem um monte de folhinha que você vai aprender o nome chique depois, mas são partes pré-textuais. Pré, antes, então vem antes do texto, né? A parte textual é realmente onde você tem texto, construto teórico, construção de algo que foi sistematizado, organizado para poder chegar ao ponto de discutir um determinado objeto. Então, a introdução já é parte textual e a revisão da literatura também é parte textual. Já que eu preciso colocar histórico na minha parte textual, chamada de revisão de literatura, se é o fragmento da pesquisa, tá? Se é aquela parte depois da metodologia, antes da metodologia, chamada revisão de literatura, não obrigatoriamente você precisa colocar histórico. Depende do seu objetivo da pesquisa e depende também do entendimento que você precisa ter do que você escolheu. Se para entender o que você escolheu pesquisar, você acha interessante colocar o histórico de algo, coloca o histórico. Por exemplo, não dá para falar sobre a profissão da enfermagem, a origem da enfermagem, sem falar da Guerra da Crimeia, sem falar de uma enfermeira chamada Florence, sem falar do método de pesquisa científica da modernidade que foi iniciado por ela. Então, não dá para falar da origem da nossa profissão fugindo desse histórico. Mas se é uma pesquisa clínica, uma pesquisa experimental, se é uma pesquisa relacionada à produção de vacinas, por exemplo, e a aplicabilidade que elas têm para o trabalho da enfermagem, não necessariamente a gente precisa falar do histórico. E algumas pessoas pensam que é obrigatório colocar histórico na nossa revisão bibliográfica. Depende do teu objetivo, depende do teu contexto, depende do entendimento que você precisa ter daquilo que você escolheu. Muitas vezes o próprio tema é histórico. Estou falando do tema, mas vamos lembrar da palavra chique, objeto de estudo. Então, aquilo que você escolheu pesquisar é histórico. Às vezes é passado de boca em boca, de pai para filho, avô, etc., etc. Mas, às vezes, sendo registrado de forma científica nos livros, tem um caráter totalmente histórico. Não tem como você fugir disso na introdução, por exemplo. E pode ser que na sua revisão você tenha um subtópico dedicado totalmente ao histórico da origem da profissão medicina, origem da profissão enfermagem. Então você pincelou na introdução. Só que eu preciso de mais para poder entender a minha pesquisa. Esse mais vai para a revisão. Cuidado com encher linguiça, né? É muito comum a gente pegar um trabalho para corrigir, a gente faz a leitura desses trabalhos e a pessoa se preocupa com o número de páginas, porque acha que esse recorte do projeto ou recorte da sua dissertação precisa ter 20, 30, 40 folhas. E não é assim. Tem uma música que eu gosto muito, que é Save the Best for Last, que é guarde o melhor para depois ou deixe o melhor para depois. De uma cantora bem assim, a música é tão antiga que eu não vou falar para vocês não, vocês vão dizer que o Botox está bem aplicado, né? Que eu já estaria com 60, 70 anos. Mas guarde o melhor para depois, eu digo para o meu aluno, save the best for last, né? Guarde o melhor para a sua discussão, guarde o melhor para a apropriação que você vai ter dos dados. Não fica deixando o melhor para a revisão bibliográfica. A preocupação de muitas pessoas é o capítulo da revisão. E dependendo do que você está colocando ali, você só está enchendo linguiça. A revisão tem toda uma importância para o entendimento do que você faz, como eu coloquei para vocês. Mas prioriza.
Muitas vezes eu não mando trabalho para o comitê de ética com revisão bibliográfica de 12 folhas, 15, 16, 20. Eu mando com 2, 3. Revisão bibliográfica, guarde o que eu vou dizer agora. Revisão bibliográfica não é obrigatória no projeto de pesquisa. Eita, já que agora bagunçou toda a minha cabeça. Revisão bibliográfica não é obrigatória para projeto de pesquisa. Só que meus alunos sempre mandam projeto de pesquisa com revisão bibliográfica. Quem está lá no comitê de ética é um ser humano, é um professor que vai pegar o trabalho para corrigir, e eu lá sei se esse professor sabe que projeto não precisa ter revisão, não é obrigatório. E se ele volta o trabalho dizendo assim, faltou revisão bibliográfica, aí você fica em casa fumaçando e dizendo assim, a vontade de mandar esse professor estudar para ele saber que o projeto de pesquisa não obrigatoriamente precisa de revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica ela é parte integrante e obrigatória dos trabalhos maiores, que seria a dissertação, a tese, a monografia. Mas o projeto, que em outras palavras é pedir permissão para fazer aquela pesquisa, o projeto ele não tem obrigatoriedade de ter revisão bibliográfica. Só que mesmo assim meu aluno manda, meu orientando manda. Eu digo, é melhor pecar pelo excesso. Vai que o professor acha que precisa ter, aí você não manda, confiando que ele sabe dessa informação, ele não sabe, volta. É tempo perdido, né? Eita, eu falei que ia falar até 9h30. Luana, tu estás por aí? Dá para me Então, sim, pode continuar, professor. Posso falar só mais um pouquinho? Pronto. Pode sim. Então, vamos tentar priorizar algumas informações aqui. Pronto, essas partes já foram colocadas para vocês. São algumas informações que eu costumo usar nas minhas aulas. Não são figuras minhas. Dá para perceber que algumas têm bem cara de internet, como essa, né? Mas eu acho interessante. Pelo menos para pincelar de uma forma mais prática, o que o aluno precisa saber para colocar em cada parte do seu trabalho. E outra, depois que eu entro numa Facisa da vida, Facisa CESED, né, Centro Universitário, né, depois que eu entro numa UFCG, depois que eu entro na UEPB, acabou a época de desenhar árvore na capa do trabalho, acabou a época de, né, aquela época que a gente gostava de fazer as capas ao bel prazer, de organizar o trabalho ao bel prazer. Então, se eu entro na universidade, colocou o pezinho ali, assistiu a primeira aula, meu trabalho ele deve ser organizado de uma forma científica. Mas, já que é só o trabalho de um seminário, é uma revisão, estruture como uma revisão. Entra na internet e dá uma olhadinha no que uma revisão bibliográfica precisa ter. Você não vai fazer um estudo apurado, de 2 anos de um mestrado, por exemplo, mas você está engatinhando naquilo que você vai precisar fazer com mais primor daqui a 6 anos quando terminar a medicina, 5 quando terminar a enfermagem. Então, esse engatinhamento tem que começar nos primeiros meses, nas primeiras disciplinas do curso. Não é fazer o trabalho de qualquer jeito, né? Eu disse isso numa palestra que eu dei para a turma do 2º período de enfermagem da UFCG, quando foi depois, na mesma semana, choveu de WhatsApp. Professor, semana que vem eu tenho que apresentar um seminário e eu já queria fazer o trabalho, organizar como uma revisão. O que é que eu preciso colocar? Então, assim, não é piegas dizer que eu fiquei satisfeito, porque a minha mensagem chegou, sabe? Então, assim, eles ficaram sensíveis. Talvez vocês fiquem com a consciência pesada se não tem currículo Lattes, né? Se não começaram a alimentar da forma devida. Mas quando alguém manda um zap desse para mim, minha gente, me desculpem a expressão chula que eu vou usar, mas dá um tesão, dá uma satisfação, dá uma vontade de continuar sendo professor, porque você viu que a mensagem foi absorvida e você só sabe, porque sabe e sabe que aquilo vai fazer bem para a pessoa. Quando ela terminar o curso, vai dizer assim, ainda bem que eu escutei Jank, e eu terminei a minha graduação de medicina com um currículo digno de passar numa residência. Por isso que muitas vezes alguns colegas de vocês ficam 2, 3 anos, 4, 5 sem passar em residência, porque não é só uma prova, dependendo do edital da residência, tem uma avaliação de currículo também, né? E tudo isso começa aqui, num simpósio que vocês organizam, direcionado para a metodologia científica.
Então, nessa imagem, quando você pula para a revisão de literatura, tem algo escrito assim: o que já foi falado sobre isso? Lembre, se é revisão, é falar sobre algo que já foi dito, que já foi descoberto, que já foi discutido. Não existe essa de descobrir o fogo pela segunda vez. Eu não vou inventar a roda pela segunda vez. Se é um trabalho de campo, se é um trabalho de bancada para testar um novo antibiótico, se é uma pesquisa experimental, se é um trabalho como, por exemplo, a pesquisa da aplicabilidade, da efetividade das vacinas, você está colocando algo novo para a ciência. Por isso que tem tanto interesse em publicar questões relacionadas hoje a Pfizer, Coronavac, etc., que são as vacinas mais famosinhas e aquelas que foram chegando mais rapidamente até nós. Porque é informação nova, tudo que é novo ganha espaço rapidamente. Só que se você foca nessa pergunta, o que já foi falado sobre isso, e faz um trabalho de revisão bem feito, você vai colocar algo novo para quem não teve acesso àquela informação. Nunca ninguém sabe de tudo. A gente não é um casulo vazio, mas a gente também não é um casulo repleto 100% de informações. Por mais que você saiba, sempre tem alguém que sabe mais que você. Então, o que já foi falado sobre isso, você seleciona as informações principais e principalmente aquelas que podem clarificar, ajudar a estudar o teu objeto e coloca naquele fragmento de trabalho chamado revisão bibliográfica. Se você vai fazer a pesquisa bibliográfica, a grosso modo você precisa escolher se ela é integrativa, se ela é sistemática e se ela é narrativa. Por mais que eu não tenha escutado a professora Romaine, eu tenho uma certeza. Ela gostaria de falar 2, 3, 4, 5, 10, 15 horas só sobre cada tipo de estudo desse, de revisão. Ela colocou no finzinho, e ainda bem que eu entrei naquele momento e pensei, não posso estar repetindo algumas coisas que ela colocou, que era até a minha intenção repetir. Seria repetir porque seria depois dela. Mas é muita coisa para se colocar. Então, quando você escolhe o tipo de estudo e pesquisa como fazer aquele tipo de estudo, aquilo ali é só o início. Mas ainda assim, quando você concluir, você vai estar reunindo informações que para 300 médicos vão ser informações novas, porque eles não leram os artigos originais. Eles estão tendo contato com a tua revisão integrativa e não com os 15 que você leu para fazer a tua revisão. Então, essa pergunta é fundamental. O que é que já foi escrito sobre isso? O que é que eu posso trazer de extrato, de nata? Estou falando muito essa palavra nata, porque é a nata do que já foi escrito, do que é importante, do que está sistematizado, que eu tenho que reunir e colocar como possibilidade de resolução de problema. Lembre, a ciência só existe para um motivo. É para resolver problemas da raça humana. Tá bom? Então, adiantando só mais um pouquinho, alguns aspectos importantes. Alguém também pode ser que já tenha falado isso em outros dias, mas vou tentar fazer uma contribuição rápida. São aspectos importantes para a tua revisão, ou para a revisão sendo parte de um projeto, ou parte de uma dissertação, de uma monografia, ou para o estudo de revisão. Independentemente, leve em consideração qual é a contribuição do seu trabalho para o tema, para o objeto, para aquele assunto. Essa contribuição a gente sempre procura destacar na conclusão, nas considerações finais. Às vezes teu mestrado pede conclusão, às vezes a revista pede considerações finais. Tem diferença? Tem, não dá para falar hoje. Mas aí coloca qual é a contribuição. Qual é a contribuição do meu trabalho para a academia, para o curso de medicina? Qual é a contribuição do meu trabalho para a assistência da medicina? Qual é a contribuição do meu trabalho para a gestão da medicina, para a gestão dos serviços de saúde? Então, o meu trabalho ele tem que contribuir com alguma coisa, ele tem que ser válido para resolver o problema de alguém em algum lugar, né? Se você não coloca essa contribuição, você deixou de seguir um dos passos da receita de bolo da conclusão. Todas essas partes do trabalho, creio que já foram colocadas também, né? Elas têm uma receita de bolo. Qual é a receita de bolo da introdução? Não pode faltar isso, não pode faltar isso, não pode faltar isso. Então, essa contribuição, normalmente, está presente na conclusão do seu estudo, né? Usar essas citações recentes de até 10 anos, já falei, não vamos repetir.
A revisão bibliográfica ela é contínua, só termina com a defesa do trabalho. Eu diria que ela nunca termina, né? Normalmente a gente pega aqueles quadros, né, os diagramas, para marcar, isso quando a gente manda para o comitê de ética, para marcar xizinho nos meses que você usou, que você levou para fazer a revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica, ela começa no primeiro dia da tua pesquisa e termina no último dia da pesquisa, porque você sempre tem que ler e revisar para escrever alguma coisa. Você revisa para escrever a introdução, você revisa para escrever todas as outras partes da tua pesquisa, do teu projeto, da tua monografia. Então, a revisão bibliográfica não é agosto, não é setembro. Se você levou de janeiro a agosto, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A revisão ela só termina quando a pesquisa está concluída. E eu disse que ela nunca termina porque o que eu afirmo hoje, amanhã ele não será desafirmado, mas ele será modificado porque eu concluí uma pesquisa e Luana traz outra. Luana traz uma informação que não foi colocada por Janke, porque Luana ela continuou extraindo da literatura, revisando da literatura. Então, a revisão da literatura é um passo fundamental, porque a gente sempre está aprendendo com aquilo que a gente revisa. E a gente pode revisar aquilo que a gente mesmo escreveu, para fechar as próprias lacunas de pesquisas anteriores. Por isso que, boa parte das vezes, a pessoa leva o seu tema, eu vou chamar tema, da graduação, leva para o mestrado. Sai do mestrado, leva para o doutorado. Aí aquela pessoa que, por exemplo, estudou luxações do joelho na graduação, no mestrado e no doutorado, se torna expert em luxação, porque ela pegou esse mesmo problema, essa mesma situação e saiu revisando, olha, entenda, revisando ao longo de 8, 10, 12 anos até terminar o seu doutorado, né? Então, passando para o lado direito, é um dos itens mais discutidos, juntamente com a metodologia empregada, resultados obtidos e conclusões, nas defesas de pós-graduação e trabalhos de conclusão de curso. Janke diz que não se preocupa muito com a revisão para o projeto que vai para o comitê de ética. Eu faço 2, 3, 4 páginas de revisão para o projeto, mas para uma dissertação, para uma tese, lógico que você precisa de robustez. Você precisa escrever mais para trazer mais informações para uma pesquisa que durou 4 anos. Não dá para fazer dessa vez 4 folhinhas, 4 laudas e dizer que você tem uma boa revisão bibliográfica ou uma boa fundamentação teórica para o seu trabalho, para a sua pesquisa do doutorado, certo? Os elementos textuais, Janke já falou, eu dei uma adiantada nesse slide, lembrando que fundamentação teórica aqui é uma parte de um trabalho. Então, quando eu digo parte, é revisão de literatura, revisão bibliográfica. Se for um tipo de estudo, um estudo completo, eu tenho que colocar a palavra pesquisa antes. É uma pesquisa do tipo revisão de literatura. É uma pesquisa do tipo revisão de literatura nessa modalidade que eu falei integrativa. Então, sempre inicia com pesquisa, porque é um tipo de estudo. Não é somente um fragmento do projeto chamado revisão de literatura. Cuidado para não confundir. Desculpa a brincadeira, sovaco, axila, nador e dipirona é a mesma coisa. Agora, revisão de literatura e pesquisa de revisão de literatura são diferentes, certo? Então, a revisão bibliográfica, eu já tentei colocar para vocês as informações principais. Algumas informações eu fui jogando assim propositalmente mais à frente. Não sei se os colegas, se a professora Romaine falou de revisão integrativa, mas eu disse para vocês que é uma modalidade. Lembra, tipo de estudo, pesquisa do tipo revisão de literatura, sistemática, integrativa e narrativa. Eu só disse que não concordo com esse cerceamento, com essa castração dos tipos de pesquisa, dizendo que nós só temos esses 3 tipos de possibilidade de revisão. Eu acredito em outras, porque conheço outras e estudo outras que não simplesmente podem ser encaixadas dentro dessas 3. Aí vai depender do autor, do livro, da tua referência que você conhece, que você leu, né?
Vamos pesquisar autores novos para a gente não ficar estudando aquilo que já foi publicado há 15 anos atrás. Então, a revisão integrativa obedece uma receita de bolo extremamente fechada. Em alguns pontos, a revisão integrativa chega a ser mais cerrada, fechada e concisa, digamos assim, do que a revisão sistemática, com meta-análise ou sem meta-análise, né? Mas a revisão integrativa tem um beabá. A revisão sistemática também. Não dá para falar sobre isso em 2 minutinhos, 6 minutinhos que a gente vai levar para encerrar. Mas se essa iniciativa de vocês tiver continuidade, eu espero que tenha, né? É até uma dica, Luana, e as meninas que estão ainda até esse momento, né? Que vocês possam priorizar assuntos menores. Quando você me convidou para falar de referências, eu coloquei a mão na cabeça e disse, eita, vai ser um universo de informações. Camila aceitou, mas ela deve ter alguma coisa muito sistematizada nesse sentido. Mas é que vocês possam, por exemplo, pedir a um professor para só falar sobre revisão integrativa, para outro falar somente sobre revisão sistemática, para outro apresentar análise contextual. Então, essas partes que podem parecer pequenas, elas não são pequenas de jeito nenhum. A gente tem muita possibilidade de explicar, até com análise de artigos, né, com exemplificações que a gente fica, desculpa a expressão que eu vou usar, se lambendo, assim, desejando para colocar para vocês, e a gente não tem tempo, por causa da abrangência do assunto que é oferecido. Mas eu entendo a intenção também de colocar o maior número de informações possíveis para vocês. Eu acho que essa foi a intenção, né? Então, a revisão integrativa, ela segue a receita de bolo para ser feita. Como a professora Romaine colocou, a gente precisa de uma pergunta de pesquisa, a gente precisa de uma pergunta norteadora. Não existe pergunta sem pesquisa, perdão, não existe pesquisa sem pergunta. Quando o aluno escreve algo para mim, eu não vejo a pergunta na introdução, nem vejo a pergunta na metodologia, eu digo para ele, essa pesquisa saiu do limbo? Essa pesquisa saiu do nada? Não tem nada que você gostaria de responder com essa pesquisa, e essa resposta ela tem que estar presente na tua conclusão, nas tuas considerações finais. Depende de como a exigência é feita. Se você fez uma pergunta na introdução, cadê a resposta? Colocar a resposta nas considerações finais. Toda a tua discussão, todos os teus resultados, eles existem para te ajudar a dar a resposta. Então, nenhuma pesquisa sai do limbo, não sai da escuridão total. Você visualiza um pouco de resposta, mesmo antes da pesquisa ter sido iniciada. Você tem um prólogo, você tem algo que você imagina com certa possibilidade de ser um resultado. Mas você passa 2 anos pesquisando para responder aquela pergunta de pesquisa. Então, primeiro passo, dependendo do autor que você segue, normalmente a gente precisa citar um autor para dizer quem você segue, para fazer aquele tipo de pesquisa. Então, dependendo do autor, o primeiro passo é elaborar essa tua pergunta de pesquisa. E a partir daí você vai criar a sua sistematização, seus critérios de inclusão, seus critérios de exclusão de estudos, quem entra, quem sai, esse artigo aqui fica, essa dissertação sai, essa tese é importante, mas esse manual do Ministério da Saúde não satisfaz o meu critério, não é o meu desejo, é o meu critério, né? Então, você sistematiza uma busca, você sistematiza a organização desses resultados, apesar do nome ser revisão integrativa e Janke está usando a palavra sistematizar. Cuidado quando apresentar a pesquisa para alguém e não chamar sistemática de integrativa, integrativa de narrativa, narrativa de sistemática. O básico do básico do básico do básico é você saber que tipo de estudo você está colocando para o leitor e para a possibilidade de publicar, né? Publiquem, publicação leva o nome da gente lá para fora, né? Alguém se atreveu a dizer o nome de professor Janke. Janke não é da Facisa. Já teve uma época que eu estava na Facisa quase toda semana, né? Quando o pessoal pediu que eu fosse dar uns cursos, enfim, eu tenho vários amigos que trabalham na Facisa, mas alguém se atreveu a dizer assim, chama Janke, não sei se arrependeram, mas alguém se atreveu. Alguém pensou, chama a professora, não, Manuela já é daí, você, lógico, Romaine, Manuela, as professoras que são da Facisa têm o seu know-how, têm o seu
tem a sua importância e o seu conhecimento. Mas assim, eu caí de gaiato no navio. E cair de gaiato no navio pode ter sido porque eu comecei a divulgar o meu conhecimento e a minha forma de trabalho publicando. Vai que alguém viu alguma coisa que eu escrevi, vai que alguém assistiu alguma palestra dita por mim, feita por mim, e na palestra a gente faz um trabalho de revisão falado. Na verdade, você está colocando informações que, se você pudesse escrever, seria um trabalho de revisão, e alguém disse assim, Jean, que é aquele professor lá vermelho da UFCG, ele fala sobre isso. Então, publicar leva nosso nome. Publicar é reflexo do seu esforço, e quem se esforça quer ser reconhecido por isso, né? Então, essa revisão tradicional a gente chamou de básica, mas a gente poderia chamar de narrativa se você tem a intenção de organizar como pesquisa científica. E a revisão sistemática, creio que a professora Romaine falou bastante sobre isso, ou que foi permitido para ela pelo tempo, né? Mas eu tentei fazer algumas diferenciações também. Então, vejam, revisão narrativa, revisão sistemática, revisão integrativa, não vou ler, mas a narrativa ela não é tão fechada nos critérios, já coloquei isso. Você elege o que é importante colocar na tua pesquisa. A sistemática obedece padrões, mas eu dou um conselho para você, pelo amor do que você ama, quando você for fazer revisão sistemática no Brasil, dá uma olhadinha nas pesquisas, nas revisões sistemáticas que seguem, né, os tutoriais. Hoje em dia tem tutorial para tudo, né? Para limpar a impressora, tutorial de maquiagem, que a minha sobrinha vê muito, etc, etc. Existem tutoriais de pesquisa do tipo revisão sistemática da Cochrane. Alguns pronunciam de diversas formas, mas é uma biblioteca que traz um construto teórico, tem muita publicação interessante que outras bibliotecas particularmente não trazem. Eu sou fã dessa base, digamos assim, de conhecimento. E a revisão integrativa, que eu acho que é a minha preferidinha, é a menina dos meus olhos, assim como a análise contextual. Também é uma receita de bolo, também preciso de uma pergunta de pesquisa, eu só passo para o segundo passo, lógico, quando o primeiro passo ele for contemplado. Se não for assim, você deixa viés, você deixa furos, fragilidades na escrita do teu trabalho. E quando você for apresentar o seu TCC, por exemplo, na Facisa, vai ter algum professor mais observador. Às vezes a gente diz que ele é chato. Ele não é chato, não. Ele é só observador e ele marcou os enviesamentos da tua pesquisa, as fragilidades da tua pesquisa, as fraquezas da tua pesquisa. Aí, muito provavelmente, ele não vai te dar o 10, porque você deixou muito enviesamento. Mas por que, Jaque? Porque eu escolhi uma pesquisa fraca? Não, porque você escolheu um excelente tipo de pesquisa, que é a pesquisa integrativa, só que você não seguiu a receita do bolo. Do passo 2 você pulou para o 5. Bom? Pesquisa bibliográfica, já conceituou. Estou com certo receio de esticar um pouco mais o tempo, né? Eu disse que eu ia fechar de 9h30, mas eu comecei um pouquinho depois de 8h30, né, Luana? Então, dá um descontinho. Creio que eu já comentei sobre isso, mas eu vou ficar com a consciência tranquila, porque a maioria dessas informações eu já falei. Revisão bibliográfica e pesquisa bibliográfica, eu já fiz a diferenciação. As estratégias de busca, hoje você trabalha com diversos tipos de fonte, né? 95%, eu li isso hoje, eu fiquei até abismado com a informação, mas 95% hoje dos trabalhos de pesquisa científica, eles são feitos basicamente pela internet. A gente mal está utilizando aquilo que é palpável, digamos assim, os livros, apostilas, manuais que foram impressos, até porque hoje a gente tem a disponibilidade de praticamente tudo isso por via online, né, nas páginas de pesquisa que a gente utiliza. Tem um ponto positivo que a gente está poupando papel, etc, etc. A forma de arquivar é muito mais prática, mas eu acho que perde um pouco da beleza de folhear os livros, por exemplo. Mas 95% não é 100%, né? Existem outras possibilidades de pesquisa. Se você está assistindo a palestra da professora Manuela de Castro, por exemplo, e a palavra dela te atrai numa determinada informação,
ela disse 3 frases sobre uma informação que você não conhecia. Aquela frase, aquele conhecimento dito por Emanuela pode virar um parágrafo do seu TCC da medicina, lógico. Você vai ter que dar os créditos numa nota de rodapé, por exemplo, dizendo que foram palavras da professora Emanuela na palestra intitulada, etc, 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 no dia tal, 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 no ano tal, 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 no evento científico, Congresso Brasileiro, Pererê, Parará e Caixa de Fósforo. Então, a palavra de alguém vira referência para você. A palavra de alguém vira parágrafo no teu trabalho. Assim como hoje em dia as informações do Instagram, do Facebook, das páginas, até das redes sociais, lógico, você tem que ter cuidado quando você coloca esse tipo de informação. Mas hoje tem regra da ABNT, eu acho que Camila vai falar sobre isso, até para você citar uma informação que você viu num perfil do Instagram. E aquilo vai estar num trabalho científico. É arriscado, às vezes, colocar trechos da Bíblia, revista Isto É, Pequeno Príncipe, não são livros, não são fontes científicas, mas às vezes acontece de ser o início da informação que você precisa para pesquisar numa fonte científica, né? Então, seriam estratégias diversas de buscas. As buscas podem ser simples, podem ser avançadas. Talvez a professora Camila fale sobre as buscas avançadas. Elas têm também regras para serem feitas em páginas específicas, como Cielo, como a própria BVS, que não é uma base de dados, é uma biblioteca de dados, é diferente, né? A identificação das línguas, a identificação dos autores, tudo isso é importante para uma boa revisão. Falei para vocês que quem mais publica sobre quedas no Brasil é o pessoal da fisioterapia, se eu não me engano, mas que é da UFRN. Então, pode ser que você queira fazer um trabalho de revisão somente é uma palavra pequena, mas com todos os trabalhos que foram publicados pelos fisioterapeutas da UFRN nos últimos 10 anos. É muita informação. É um acervo bibliográfico grande para você resumir, entre aspas, integrar o conhecimento e oferecer para o leitor a nata daquilo que serve como resposta para aquilo que você elegeu como pergunta da sua pesquisa. É muito bonito de se trabalhar isso no dia a dia, mas é extremamente complicado para se apaixonar por esse tipo de questionamento, por esse tipo de pesquisa em 2, 3 dias. Por isso que eu convido, né, a quem tiver paciência, tempo e interesse, a fazer de metodologia científica um pouquinho da sua rotina. Se for um curso perdido no mês de julho, será um curso perdido no mês de julho. E daqui a 10 anos pode ser que você precise muito e se arrependa. Então, algumas imagens que são fontes de informação. Eu disse que partes dessa apresentação eu tirei de um material da Fiocruz e, como eu disse para você, está disponível. Inclusive, alguns slides que são completos como esse, né? As fontes, eu vou me abstrair, não vou falar, porque eu tenho certeza que a professora Camila vai falar dos tipos de fonte, né? Fatores considerados ao selecionar uma fonte de informação, os termos que você vai estar utilizando. Se for uma busca que é considerada direcionada, a gente vai precisar trabalhar com palavras-chave e descritores, mas possivelmente o professor que falou sobre metodologia da pesquisa deve ter falado sobre a diferença entre palavras-chave e descritores. Tá bom? Pronto. Não lembrava que eu tinha colocado isso para vocês em relação a fontes que a gente pode utilizar como para nosso trabalho de pesquisa. Então, a página da Lilex, da Medline, da Parru, da Cochrane, como eu tinha colocado, então são páginas que a gente acessa e tem um mundo de conhecimento que está disponível. Você só não pode escolher o tipo de artigo ou o tipo de documento, volto a dizer essa expressão, ao seu bel prazer. Você cria critérios para poder selecionar o que é importante para a tua pergunta, para o teu objetivo, para a tua discussão. Tem a plataforma Pedro, por exemplo, que é rica em trabalhos também da fisioterapia, né? Prometo organizar esse material, eu mando para a Luana, se ela quiser disponibilizar para as outras pessoas, fique à vontade. Luana, a gente tem um péssimo costume de ultrapassar o tempo que nos é oferecido, viu? Eu acho que é paixão pela fala, é paixão pelo conhecimento. Então, a gente quer falar o máximo de informações possíveis. Mas dê um descontinho,
eu comecei a falar depois do horário que você me convidou, então foi depois de 8h30, tá certo? Eu vou encerrar agora. Sei que o fim de noite de uma quarta-feira está todo mundo cansado. Às vezes a gente espera 30 pessoas, tem 10, tem 12, não estou tirando a importância de ninguém, mas eu fico à disposição. Quando precisarem, esse professor aqui vermelho da UFCG está à disposição de vocês. Professor, a palestra foi muito maravilhosa, bastante esclarecedora e bem didática. Nós adoramos. Temos muitos elogios para o senhor nos comentários e também uma dúvida que eu vou estar lendo agora, certo? Tá, fica à vontade. É difícil conseguir publicar uma revisão bibliográfica em uma revista de alto impacto? Repete um pouquinho mais devagar. É difícil publicar uma revisão bibliográfica em uma revista de alto impacto? Não, se você escolher a revisão bibliográfica correta. Se você procura... vocês já pegaram as informações dos professores anteriores. As revistas que têm um alto impacto científico, que têm uma nota melhor, uma classificação melhor, uma circulação internacional melhor, elas não vão escolher artigos medianos. Elas precisam dos melhores artigos, considerando que elas são as melhores revistas. Desculpa uma brincadeira boba que eu vou fazer agora. As duas pesquisas têm interesse. Mas o que é mais interessante para o mundo hoje é descobrir a cura da AIDS ou, olha o absurdo que eu vou falar, é uma pesquisa quantitativa sobre a cura da AIDS, uma pesquisa qualitativa sobre o sentimento de uma mãe soropositiva com um bebê soropositivo. As duas perguntas têm importância. Se um psicólogo estivesse me assistindo agora, ele ia baixar o sarrafo em mim. As duas pesquisas têm muita importância, mas trabalhos quantitativos de campo, às vezes, têm um impacto científico maior, porque eles estão trazendo novidade. Então, por exemplo, a cura da AIDS, novidade. É uma droga que cura a AIDS. Então, é novidade. Então, a revista de alto impacto científico, ela vai dar preferência pela novidade. Mas se você escolher uma revisão sistemática ou uma revisão educativa, revisão narrativa, eu não vou aconselhar para uma revista de alto impacto. Ela nem faz parte do escopo. Escopo é a apresentação da estrutura da revista. A própria revista está dizendo assim, só publicamos. Abra a página de uma revista, escolhida por você, e clique em escopo. A primeira página normalmente traz essa apresentação, e ela diz o tipo de pesquisa que publica. Se ela disser que publica revisão bibliográfica, com certeza lá tem assim, revisão bibliográfica sistemática com análise. Por quê? Apesar de não ser original, mas é o melhor tipo de pesquisa de revisão bibliográfica que existe. Então, para revistas extremamente exigentes e de revisão extremamente exigentes. Mas se você está procurando alimentar o currículo para passar numa residência de oftalmologia, por exemplo, e os editais para os quais você vai concorrer, olha nas regras daquele edital, qual é o tipo de qualis que você pode ter como publicação. Qual é o tipo de fator de impacto? Porque, por exemplo, se a revista brasileira de oftalmologia for qualis B1 e você publica numa B1 e a sua residência aceita B1, é mais fácil uma B1 aceitar revisões interativas e uma A1 aceitar revisões sistemáticas. Então, para isso, não tem uma receita de bolo extremamente cerrada. Eu só vou dizer o seguinte, as de maior impacto científico, se publicam trabalhos de revisão que publicam, elas exigem trabalhos extremamente refinados. E qual é o trabalho de maior refinamento científico? É a revisão sistemática da literatura com meta-análise. Aí você vai conseguir fazer um trabalho como esse numa graduação de medicina, só Deus e você vão saber responder. Mas existem revistas com qualis menor também. Não olha só para o fator de impacto, a gente vai ver o qualis também, que vai publicar a tua revisão
mesmo sendo uma B2, e você vai aproveitar a residência de medicina. Certo, professor. Professor Janke, muito obrigada pela sua presença, por ter nos dado a honra, né, de ter essa participação aqui no nosso evento, e com a sua participação nos próximos. Tá certo. Convidando, eu vou estar aqui. Eu e meus fusquinhas aqui atrás, a gente vem. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Até. Bom, pessoal, chegou ao fim nosso segundo dia do curso. Terça-feira e quarta-feira da semana que vem, nós daremos continuidade. Nós, da comissão organizadora, agradecemos a presença de todos e esperamos estar proporcionando uma experiência bastante enriquecedora para vocês. Tenham uma boa noite. Tchau, tchau.